Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos tratar de um tema central da jurisprudência do STJ no campo de responsabilidade, o direito à pensão vitalícia e à indenização quando o dano ocorre ainda na idade escolar. A quarta turma aqui do STJ tem reafirmado o entendimento de que nos casos em que o evento danoso provoca redução ou perda da capacidade de trabalho de crianças e adolescentes, essa limitação deve ser presumida, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada no momento do acidente. O STJ também tem delimitado critérios para a fixação e a revisão das indenizações por danos morais e estéticos, reforçando que esses valores só podem ser revistos em hipóteses excepcionais. E para entender melhor os fundamentos jurídicos desse entendimento, como ele vem sendo aplicado nas decisões do STJ e quais são os impactos práticos dessa jurisprudência para magistrados, advogados, instituições de ensino, famílias, eu converso agora com o advogado especialista em direito do consumidor e de família, Otávio Arantes. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Obrigado pelo convite e estou à disposição para esclarecer o que eu puder. Doutor Otávio, qual é o entendimento consolidado do STJ sobre a responsabilidade civil de instituições de ensino por acidentes ocorridos dentro ali do ambiente escolar e se é que vale só para o ambiente escolar também, né? Com relação aos empreendimentos de ensino, não só escola, mas faculdade, qualquer empreendimento, até creche, vamos assim dizer, quando o pai deixa uma criança ou deixa um jovem, deixa alguém para estudar, ele está incumbido ali, está no pressuposto da prestação de serviço, a segurança. A criança não vai só atrás do ensino, ele tem também segurança no ambiente, no bem-estar. Então, qualquer acidente que ali tenha, se foi causado pela má prestação dos serviços, cabe indenização. Esse é o entendimento. Em que situações a jurisprudência, até a do STJ especificamente, reconhece o dever de pagamento de pensão vitalícia à vítima de um ato ilícito? A pensão vitalícia, você tem que ver a gravidade do fato. Mas quando se detecta que a gravidade, a consequência gerada pelo ato irregular, ato ilícito ou má prestação de serviço, gera uma consequência vitalícia para a pessoa. Nesse caso da criança, parece que foi a perda de uma visão. Então a visão, ele vai levar isso a vida toda. Então ele vai ter uma diminuição de capacidade em razão da perda da visão. Então, como será vitalício o problema gerado, vitalício a pensão declarada e imposta a quem causou a má prestação de serviço. Ok. E por que o tribunal entende que a redução da capacidade de trabalho pode ser presumida quando o dano ocorre em uma idade escolar? Nesse caso específico, a criança perdeu a visão de um olho. Logicamente, ele vai ter uma visão monocular. Com isso, a redução de trabalho dele é presumida. Quem enxerga melhor tem capacidade de ganhar novos empregos. Quem não enxerga bem tem uma capacidade reduzida. Então é isso que foi detectado. Houve a incapacidade e essa incapacidade é eterna. Sendo eterna, tem que ser indenizado a ponto de compensar essa perda. Doutor Otávio, e é necessário que a vítima já exerça alguma atividade remunerada para ter direito a essa pensão vitalícia ou não? Então, essa é uma criança. Ele já tem a capacidade reduzida para o futuro. Já é presumido isso, como o STJ falou. Existem algumas coisas que são presumidas, você não precisa de tanta prova. O ato em si já gera a interpretação e essa presunção. Quem perdeu uma visão, logicamente, presume-se que vai ter consequência de incapacidade ou redução laboral. Ok. E como que a legislação brasileira, né, ela fundamenta aí o pagamento de pensão nos casos de incapacidade parcial ou total também para o trabalho? Quem gera dano ao trem tem que indenizá-lo, tem que repará-lo. Isso é como se fosse uma cláusula pétrea, mas não é, mas é como se fosse.
É responsabilidade e tem que indenizá-lo e ressarcir o dano que cometeu. Então, nesse caso, a má prestação de um serviço gerou uma consequência. Essa consequência, você tem vários padrões para equilatá-la e quantificá-la. Nesse caso, é uma criança, ela ainda não tem uma capacidade de ganho, ela não é remunerada ainda, porém, presume-se que a incapacidade dela gera uma consequência. Nesse caso, atribuiu-se um pequeno valor, porque não é total a incapacidade dela. Então, foi uma incapacidade parcial, então reduziu, faz uma conta, qual o nível social da pessoa, qual o estilo de escola, quanto custava essa escola, qual é o nível da família, então aí você faz uma série de contas, assim, você junta tudo, faz uma conta e presume-se um valor. E o valor foi presumido, foi detectado em primeiro grau, confirmado em segundo, o STJ também achou que era razoável. Era uma quantia que a pessoa não ficaria rica, porque isso também é importante, o judiciário não é para fazer alguém ficar rico ou pobre, na palavra do STJ, para fazer uma compensação pelo dano causado. E de que forma o STJ diferencia a expectativa profissional futura e efetiva redução da capacidade laboral? Nesse caso, nós estamos tratando de uma criança que ainda não trabalhava. Se pega um profissional que já tem sua carreira estabelecida, que já tem um ganho mensal comprovado, e aí sim ele vai ter uma redução comprovada também, porque se for um funcionário público, tudo bem que tem um contra-cheque, não vai ter alteração, mas se for um privado, a empresa que ele trabalha, ou ele é o dono, se tiver incapacidade, nos registros contábeis vai ter essa redução. E você vai poder quantificar de forma precisa. Agora, quando é uma criança ou uma pessoa no trabalho informal, você simula ou você acha um valor, você detecta, faz algumas pesquisas e aí sim você estipula esse valor. Ok. E qual que é o papel da omissão na prestação de socorro ou de vigilância aí para a caracterização da responsabilidade civil em casos como esse? Nesse caso específico, a criança teve um acidente na escola, um garoto jogou uma lapiseira e atingiu o olho do menino. Isso é fato que poderia acontecer, isso é um ato, é brincadeira de criança, todo mundo está sujeito a esse risco. Porém, a escola não deu assistência devida, não pegou essa criança e levou de imediato a um hospital, um oftalmo, para que corrigisse o dano. Então demorou, então houve esse dano, essa demora, essa não prestação do serviço a contento, é que gerou a possibilidade do agravamento da enfermidade. Se essa criança tivesse sido atendida de pronto, de imediato, com todo o staff que a escola poderia proporcionar, chamando o SAMU, correndo ao hospital, talvez tivesse sido minimizado o impacto com a criança. E é isso que é analisado na justiça. Ele poderia ter feito isso, ele tinha capacidade de ter feito isso e não fez. Não fez por quê? Foi omisso, era incompetente, não tinha condições? Isso também é analisado. Se ele não tinha condições de prestar o serviço, o atendimento, uma consequência. Agora, se foi omisso, outra consequência. Ou se, vamos chamar o pai, ver o que o pai resolve, demora e não tem condições, é um despreparo. Então, tudo isso é levado em conta quando do julgamento. Ok. E em relação aos danos morais e estéticos, o que diferencia essas duas modalidades, esses dois tipos de indenização? A questão moral, a ministra Carmen Lúcia, uma vez em um voto, expressou muito bem a questão do dano moral, que ela fala assim, quando você inferioriza uma pessoa, você submete ela a uma situação inferior, você humilha, mas não precisa ser uma humilhação tão grande, mas é um caso quando você inferioriza, você rebaixa a pessoa. E o dano estético é quando fisicamente você sofre, você vai ter uma cicatriz, você vai ter um pedaço do seu corpo diferenciado do outro, e nesse caso é um olho. O olho desse garoto ficou cego, então tem uma questão estética envolvida aí.
E a justiça também indeniza pelo dano estético. Hoje é muito comum nas vaidades femininas, nas vaidades masculinas, nesses procedimentos estéticos, quando dá errado. Então, você diferencia, um é a questão da moral, e o outro é da questão física, do estrago, do comprometimento da parte física da pessoa. Quando, em que casos o STJ admite a revisão aí de valores fixados nas instâncias inferiores? A questão de valores, quando você coloca ou irrisório demais, uma coisa mínima que não tem a função pedagógica e punitiva, porque a condenação financeira ela tem duas funções, ela é a pedagógica para que aquela pessoa não cometa mais e a punitiva para punir. Então, quando você pune com valor muito baixo, ínfimo, que não atinge essas funções, o STJ geralmente revisa. Ou senão, quando se atribui um valor muito exorbitante. Porque não existe a finalidade da justiça atribuir um valor para que a pessoa fique rica em razão disso. Ela é para ser reparada daquele dano que foi cometido por meio financeiro. Então, quando é muito alto ou muito baixo, o STJ pode revisar. E para a gente fechar essa nossa conversa, doutor Otávio, quais são os reflexos aí que essa jurisprudência do STJ pode produzir na atuação das instâncias inferiores da justiça também e na formulação de políticas de prevenção, responsabilidade por parte de instituições? Acredito que, como esse é um caso que será bem divulgado, isso já está na mídia, está sendo muito comentado, que as escolas tomarão mais providências ou melhorarão seus protocolos de atendimentos. Então isso, acredito, principalmente nas particulares, os protocolos de atendimento em razão de acidentes, de lesões aos alunos, os protocolos serão outros. Acredito que tomarão sérias medidas para evitar que isso aconteça. Então, é salutar uma decisão dessa que vai impor às escolas uma revisão de seus protocolos de atendimento. Ok, doutor Otávio Arantes, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia e os esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Me coloco sempre à disposição dessa rádio, da TV Justiça, tudo que eu puder contribuir, estou às ordens. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.